Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de Física Experimental 3. Eu sou o professor Aurélio Wilson e hoje o objetivo da nossa aula é compreender os fenômenos da oscilação e suas propriedades através do experimento de cordas vibrantes. O experimento que nós iremos fazer precisa desse equipamento, de um gerador de ondas, e aqui é uma corda, mas em detalhes vou dar no decorrer dessa aula. Então, o nosso objetivo desse experimento é compreender as propriedades de ondas, nó, comprimento de onda, frequência, modos de vibração e velocidade da onda em uma corda vibrante. Então, continue na nossa aula. A nossa aula de cordas vibrantes, ela é o nosso segundo experimento de Física Experimental 3, e os objetivos dela é descrever os elementos de uma onda, os nós, os vales, as cristas, comprimento de onda, frequência e amplitude, calcular a velocidade de propagação da onda em uma corda, verificar a relação entre frequência e comprimento de onda e compreender os modos de vibração de uma corda. Os materiais para este experimento são ilustrados na figura a seguir. Ele apresenta o gerador de ondas com uma haste vertical, a mufa, a massa mais o gancho e a corda. Nós iremos colocar uma massa de 50 gramas, que ela ia tensionar uma força proporcional a proporcional à aceleração da gravidade. Você vai ter força-peso aqui, baseada nessa massa de 50 gramas, e existirá uma força de tensão. Ela será a força de tensão necessária para fazer com que a corda vibre, além de ser fixa nos pontos. E o que é que nós vamos calcular? Como vocês viram na física das oscilações, se você põe uma corda a vibrar, ela pode, a depender da frequência, produzir um harmônico. Isso aqui é uma ilustração da harmônica, a corda vibrando, produzindo um harmônico. E esse harmônico ele representa meio comprimento de onda. Aumentando a frequência, você pode ter a produção de dois harmônicos, que nós também vamos chamar aqui nesse experimento de dois modos, onde você vai ter um comprimento de onda, um lambda, e você está vendo aqui que isso aqui tem a formação de isso aqui nós chamamos de nó, isso aqui nós chamamos de crista ou cavado, como você preferir, e a configuração de dois harmônicos ou dois modos, ele tem essa semelhança, é o que nós vamos procurar no nosso experimento. E se você aumenta a frequência de oscilação do gerador de ondas, você possivelmente terá três harmônicos, que representam 3 meios comprimento de onda. Então, de modo geral, a equação que nos identifica o comprimento de onda, lembre-se que no experimento você tem o L do tamanho da corda, você conhece a frequência de oscilação que você gera. Então, a partir disso, você consegue, ao se formar cada harmônico desse, determinar o comprimento de onda. E o nosso experimento consiste disso. Nós vamos gerar a partir de uma frequência os modos de vibração e vamos determinar experimentalmente o comprimento de onda a partir dessa configuração que nós iremos fazer. Então, o que é que você irá medir? Nós iremos apresentar vídeos do experimento acontecendo e você vai anotar a frequência quando você tem um modo de vibração. Quando você tem dois modos de vibração, você vai anotar o valor da frequência quando tiver 3 modos e quando tiver 4 modos. Então, o experimento já está montado, o gerador de impulsos já está conectado à tensão de 220, a corda já está instalada na mufa. E o sistema de geração acoplado à armola, a corda já está fixo. Então agora, seguindo os procedimentos, vamos deixar a amplitude na metade, zeramos a frequência
e já está na função F1. Então, depois de montado o experimento, né, como os procedimentos indicam, né, depois de ter ligado o gerador, ter fixado a massa, né, na mufa, e depois a massa de 50 gramas, como vocês viram na imagem, e depois travado essa corda com a tensão oriunda de uma massa de 50 gramas. Então, essa corda já está travada, fixa. E agora vamos ligar o gerador. Agora ligamos o gerador de ondas e, como vocês podem perceber, a corda está vibrando e ela gerou o primeiro harmônico, ou seja, o primeiro nó, né, a onda do harmônico e o nó que finaliza. Então você tem apenas geração de um harmônico na frequência de 20 Hz. Depois de aumentada a frequência, agora você consegue perceber, né, a formação do segundo harmônico. Só que, como por conta da resolução da câmera, você já não consegue perceber nessa gravação. Então vou me aproximar para que você possa perceber a formação do nó, do segundo nó, aí o terceiro nó de fixação, primeiro harmônico e o segundo harmônico produzido, né, pelo gerador de som. Agora estou apresentando a geração de 3 harmônicos. A esta distância você já não consegue perceber, distinguir os 3 harmônicos devido à resolução da câmera. Vou aproximar a câmera na corda e você começa a perceber o primeiro harmônico gerado, o seu primeiro nó, o segundo harmônico, seu segundo nó e o terceiro harmônico com um nó finalizador. Depois de algumas tentativas, agora temos a formação do quarto harmônico na corda. Mais dificilmente, como no segundo e no terceiro harmônico. Para visualizar cada harmônico é preciso se aproximar da corda. Então, agora você consegue perceber o primeiro harmônico, primeiro nó, segundo harmônico, segundo nó, terceiro harmônico, terceiro nó, quarto harmônico e o nó finalizador. Então agora há uma frequência de 82 Hz, você consegue visualizar o quarto harmônico nesta corda vibrante. Agora que você assistiu todos os vídeos, né, novamente eu apresento para vocês a tabela que vocês devem preencher. E, né, no primeiro nó de vibração você tem que ir lá na imagem do gerador, né, na parte do vídeo da imagem, e anotar a frequência. Aquela frequência no gerador já é dada em Hertz. Quando você vê o segundo modo de vibração, anote a frequência. O terceiro modo, anote a frequência. E o quarto modo, anote a frequência de vibração. Feito isso, né, agora eu peço que vocês calculem, né, anote as frequências que vocês observaram. Calcule o comprimento de onda usando aquela equação no começo da nossa aula, onde lambda é igual a 2L dividido por N, onde L é o comprimento da corda, está indicado aqui, e N é o modo de vibração, N1, N2, N3, N4. Sabendo F e sabendo lambda, você pode determinar a velocidade de propagação da onda na corda, multiplicando as duas quantidades. Né? E obviamente você tem que esperar, né, que a velocidade é a mesma, independente do comprimento e da frequência.
porque é a mesma geração de onda. Os dados desse experimento você pode acessar na nossa página lá do experimento, né? Se você tiver alguma dificuldade, pode acessar ou entrar em contato comigo. Então, né, como nós já calculamos a velocidade usando a parte 1 do experimento, nós precisamos conferir se a velocidade que nós encontramos e calculamos, ela bate, né, com o que você fez. Então nós vamos fazer uma parte 2 desses experimentos, que é mais simples. Como nós vamos fazer? De forma estática, né? Nós vamos colocar a massa, né, em equilíbrio e sem muito esforço. O que é que nós podemos fazer? Nós sabemos que a força-peso é calculada pela massa a massa do peso mais a do gancho, que é essa aqui, 59,409 gramas. Nós conhecemos a densidade, a massa da corda, tá certo? Eu pesei a massa da corda, não apresentei aqui para vocês esse vídeo, mas ela foi pesada lá no laboratório. A massa da corda é 0,572 gramas, ou seja, menos do que 1 grama. E essas quantidades você precisa converter para metros, tá? Então, lembrando que como o processo é estático, né, aplicando a segunda lei de Newton, a força-peso é igual à força de tensão. Ou seja, a velocidade, né, de propagação de onda nessa corda vai ser a tensão, a raiz quadrada da tensão dividido pela densidade da corda. Aí você está se perguntando, professor, como é que eu calculo a densidade? Está aqui. A densidade da corda é a massa da corda, está aqui, dividido por L. O L é 0,71, é aquele mesmo valor que eu apresentei no slide, né, anterior. Então calcula o μ, calcula T, que é igual a força-peso, e tira a raiz quadrada dessa quantidade. Você vai encontrar a velocidade da corda. Eu fiz esse mesmo experimento aumentando em 50 gramas a massa. Então agora eu não atualizei a foto porque eu não acabei não registrando, mas seria 2 pezinhos aqui. Então eu aumentei a massa da corda é a mesma, o L da corda é o mesmo, e você calcula novamente e você determina, né, o valor da velocidade de propagação da onda na corda. Feito isso, você vai ter dois valores de velocidade e você pode comparar com a parte 1 do experimento. Então aqui nós encerramos a parte experimental e o que é que eu quero que você, né, reflita de resultados. Eu quero que você apresente os valores encontrados em cada tabela. Lá no seu relatório você irá colocar os valores que você encontrou de cada tabela, né, a tabela dos dados, a tabela que você calcula a velocidade, e também essa tabela aí para calcular a velocidade da parte 2. Eu quero que você descreva, se é possível, observar as características básicas de uma onda nesse experimento, né? Eu quero que você faça essa descrição, que foi que você observou. Eu quero que você apresente os valores de velocidade da onda na corda para as duas partes experimentais. Eu quero que você calcule a diferença entre esses valores. Obviamente não deveria ser tão grande a diferença. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode consultar os dados que eu disponibilizei na página. Qual a velocidade de onda na corda? Ou seja, depois que você realmente está tudo certo e tal, conferiu, eu quero que você me diga qual é a velocidade de onda na corda. Quero também que você diga qual é o valor da densidade da corda. E eu gostaria que você discutisse se seria possível observar o quinto modo de vibração na parte 1 do experimento. Se sim, qual seria o valor da frequência que ocorreria o quinto modo de vibração? Fica aí como desafio para vocês. Então, para conclusões, eu quero que você verifique se os objetivos foram alcançados. Você vai lá nos objetivos da aula e verifica se o experimento conseguiu alcançar todos os objetivos, e você diz, ó, conseguiu, não conseguiu, e coloque as referências no relatório. E até a próxima aula, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no canal do WhatsApp que nós criamos da disciplina, e também por e-mail aurelionoronha@unilab.edu.br. Até a próxima aula.